Boa noite a todos. Declaro aberta a presente sessão de Tribunal do Júri. Estamos aqui com a ação de divórcio litigioso por parte do senhor Bentinho. Consta nos autos do processo que o divórcio foi pedido com os fundamentos na prática de adultério por parte da ré. Senhora Capitu, não quero perder mais tempo, então cabe aos advogados fazerem as alegações iniciais. Peço que se afastem a emoção e o preconceito para enxergarem a realidade. O olhar. Dizem que é a janela da alma, mas a alma de Bentinho está turvada pela insegurança. Não há provas, apenas interpretações subjetivas. A amizade entre Capitu e Escobar é questionável, mas jamais houve traição comprovada. Pedimos que a justiça não condene com base em suposições em que a honra de uma mulher seja preservada. A honra, senhora advogada. A honra de Bentinho foi dilacerada, pois ele sentiu seu vítima que foi traído. A justiça não pode se restringir apenas a provas materiais, a provas no coração, no silêncio e no medo. Negar isso seria negar a própria natureza humana, onde os ciúmes e a dúvida têm raízes profundas. É extremamente essa natureza humana, com suas dores e incertezas, que não pode se tornar instrumento de condenação. Ciúmes e medo não são provas, são sombras projetadas no coração. Não podemos permitir que a dúvida vire sentença. A presunção de inocência deve prevalecer para que o tribunal não se transforme em palco de injustiça. Que o sofrimento e a dor de Bentinho sejam ignorados, que se entregue um homem ao vazio da dúvida sem ao menos uma resposta? Não, senhor. Defendo que a justiça seja feita com base na verdade e na razão, e não na dor não comprovada. O sofrimento não pode ser instrumento de acusação. Somente fatos sólidos podem fundamentar uma condenação. Posso dizer que Bentinho mudou muito depois que Escobar se aproximou demais de Capitu. A amizade que antes era pura virou um campo minado de desconfiança. Acho que o problema está na mente perturbada de Bentinho. Sem mais palavras. Feito o devido debate, chama a primeira depoente, Dona Glória. Mesmo conhecendo Capitu desde jovem, a senhora jamais notou algum comportamento dela que pudesse ser interpretado como distante ou suspeito? Confesso que algumas vezes Capitu parecia pensativo, mas quem não teve seus momentos assim? Nada que eu considere traição ou algo grave. Sem mais perguntas. Glória, a senhora pode afirmar que com convicção que nunca percebeu qualquer atitude desleal de Capitu em relação ao Bentinho? Sim, afirmo com toda certeza. Nunca vi motivos para duvidar da honestidade dela com meu filho. Chama o próximo depoente, José Dias. José Dias, o senhor mencionou ter notado olhares suspeitos entre Capitu e Escobar. Pode descrever com mais detalhes o que viu e quando isso aconteceu? Era no quintal, várias vezes. Eles trocaram olhares longos, meio escondidos. Não sei se era amizade, mas era mais do que isso. Sem mais perguntas. José Dias, considerando seu papel na casa, poderia afirmar que tais olhares não passam de simples gestos de amizade e que jamais presenciou qualquer comportamento inadequado? Olha, não vi nada além de conversas e risadas. Se era amizade, então era uma amizade muito próxima. Uma testemunha, Senhora Sancha. Apesar de sua amizade, houve um momento em que Capitu tentou esconder algo da senhora? Ou se mostrou diferente foi Escobar? Acredito sim. Ela sofria com as dúvidas do Bentinho, mas nunca traiu sua confiança. Sancha, a senhora acredita que Capitu sempre se comportou com transparência e honestidade, mesmo diante das dificuldades conjugais? Capitu sempre foi muito reservado, mas nunca percebi que ele estivesse escondendo algo. Ela confiava em mim e nunca mudou comigo. Testemunha, Padre Cabral. Padre Cabral, como líder espiritual, já notou mudanças na fé ou no comportamento moral de Capitu? Não, que possam sempre. sugerir uma conduta questionável? Não, sempre é dedicada, participativa e respeitosa na igreja e com a comunidade. Sem mais perguntas. Padre Cabral, pode testemunhar sobre o respeito e a devoção que Capitu sempre demonstrou, tanto na igreja quanto na comunidade? Sem dúvida, ela é uma pessoa de fé e caráter exemplar. Agora o filho do casal, Ezequiel, faça as honras. O senhor mencionou mudanças em Bentinho após a chegada de Escobar. Acha que essas mudanças foram causadas por motivos reais ou apenas ciúmes infundados? Honestamente, acho que o Bentinho ficou atormentado pelos ciúmes. Nunca vi provas de nada concreto. Sem mais perguntas. Ezequiel, pode assegurar que Bentinho nunca teve provas concretas que justificassem sua desconfiança em relação a Capitu? Posso sim, foi tudo no campo das dúvidas e suspeitas. Sem mais perguntas, Bentinho. Próxima testemunha, Dona Plácida. Dona Costa,
A senhora notou alguma frequência em comum nos encontros entre Capitu e Escobar? Poderia relatar algum comportamento que tenha chamado a atenção? Não via nada além de amizade. Sem mais perguntas. Dona Plácida, considerando a convivência próxima, a senhora acredita que as interações entre Capitu e Escobar eram apropriadas dentro do limite da amizade? Não sei dizer ao certo. Sei que eu via muitas risadas e às vezes eles sumiam por horas, mas sempre ficava desconfiado. Sem mais perguntas, meretíssimo. Próximo depoente é o Raimundo. Raimundo, sendo amigo de Bentinho e Escobar, pode dizer se percebeu alguma intimidade fora do comum entre Capitu e Escobar? Jamais vi nada além de uma amizade próxima, nada que eu achasse que era impróprio. Sem mais perguntas. Pode afirmar que tanto Bentinho quanto Escobar eram respeitadores e que nunca viu qualquer comportamento inadequado em Capitu? Sim, sempre foram respeitadores e educados. Sem mais perguntas, meretíssimo. Agora os advogados podem ter uma palavra com o escrivão. A senhora presenciou discussões entre Bentinho e Capitu relacionadas às suspeitas de traição? As discussões indicavam que havia fundamentos nas acusações? Sim, nunca vi provas que confirmassem a acusação. Sem mais perguntas. José Maria, pode afirmar que apesar das discussões não houve apresentação de prova concreta que confirmasse a acusação contra Capitu? As acusações eram acaloradas, mas nada provava a traição. Era mais sobre desconfiança do que certeza. Bem, foram ótimos depoimentos. Agradeço aos testemunhos e ao escrivão. Agora, vocês, advogados, devem fazer as alegações finais para que os jurados possam dar o veredito. Senhoras e senhores do júri, hoje vimos que, embora nenhuma prova concreta tenha sido trazida, as evidências do comportamento de Capitu não podem ser ignoradas. Olhares, sussurros e a inquietação do próprio Bentinho indicam uma verdade que ultrapassa o material. A dúvida aqui não é mera fantasia, é a realidade que destrói um homem. Peço que honrem o sofrimento dele, que busque a justiça que ele merece. Capitu deve ser considerado culpado, pois a dúvida fundada na alma do marido vale tanto quanto qualquer prova física. Jurados, a dúvida não é prova e o sofrimento não é sentença. Nosso sistema jurídico se baseia na certeza, não em suposições. Hoje ouvimos testemunhas que confirmaram a fidelidade e o caráter íntegro de Capitu. Assim como a ausência de qualquer prova que sustenta a acusação, os ciúmes de Bentinho, embora compreensível, não pode ser usado para condenar uma mulher sem fundamento. Peço que o júri exerça a justiça verdadeira e a justiça da razão e da presunção de inocência. Capitu deve ser absolvida. Como vocês do júri sabem, agora cabe a vocês decidir se Capitu será absolvida ou condenada. Entendo que o ciúme de Bentinho é legítimo, mas não podemos condenar alguém apenas por suspeitas e olhares, principalmente quando amigos e familiares atestam o caráter de Capitu. A dúvida permanece, mas não há nada que comprove a acusação. A justiça deve se basear em fatos e não em conjecturas. Considerando as testemunhas e o contexto, acredito que a relação do casal se desgastou por falta de confiança, não necessariamente por culpa da Capitu. Preciso que sejam mais claros. Vocês têm mais alguma colocação? Após cuidadosa deliberação, o júri entende que não há provas suficientes para condenar Capitu. Reconhecemos a dor do acusado Bentinho, mas a justiça exige certeza e ela não foi apresentada. A decisão unânime. Capitu é inocente das acusações que lhe foram imputadas. Certo. Declaro Capitu absolvida da acusação de adultério, que de qualquer forma não é crime mesmo. Senhor Bentinho, tem um ótimo psicólogo de casais. Você pode levar sua esposa antes de vir aqui, caso tenha alguma coisa da próxima vez. Senhoras e senhores, hoje presenciamos um julgamento que talvez não tenha encontrado a resposta que buscava, pois a verdade, essa é a verdade. Então escorregadia quanto a sombra ao esplandecer. Julgava o coração cheio de tarefa e orgulho. Às vezes é cruel. A dúvida que a acompanhou por toda a vida não se dissolveu em palavras ou sentença. Ela permanece sutil entre o amor e a desconfiança, entre a realidade e a imaginação.